Imagine acordar certo dia e perceber com uma clareza quase dolorosa que a vida que você está vivendo não é realmente sua. Cada escolha que você fez, cada renúncia silenciosa, cada sorriso forçado em momentos em que tudo o que você queria era gritar, cada máscara social que você aprendeu a vestir como se vestir-se de si mesmo fosse um erro. Agora, pare por um segundo e pense: quantas das suas decisões foram de fato suas? Quantas vezes você disse sim apenas para não decepcionar? Quantas vezes você engoliu o próprio choro só para manter as aparências? Quantas vezes você se calou para manter a paz dos outros? Talvez, sem perceber, você tenha se tornado um personagem no roteiro de alguém, e o protagonista da sua própria história ficou esquecido nos bastidores. Lá no fundo, sempre existiu uma voz, suave, persistente, mas abafada. Essa voz tentava sussurrar verdades nos momentos de silêncio. Tentava te lembrar de quem você é, quando todos ao redor exigiam que você fosse outra coisa. Mas essa voz foi sendo soterrada pelas pressões, pelas obrigações, pela necessidade de ser aceito, de ser amado, de caber. Só que chega um instante, um momento que muda tudo. É como se uma venda caísse dos olhos, como se uma fina camada de ilusão que cobria o mundo se rompesse. E pela primeira vez, você enxerga, não o mundo, mas você. Você percebe que passou anos, talvez décadas, tentando encaixar peças que nunca foram suas, colocando todos os outros em primeiro lugar e esquecendo de si mesmo. Carl Jung, um dos maiores pensadores da psique humana, disse uma frase que carrega uma verdade brutal. A jornada mais importante que podemos fazer é aquela dentro de nós mesmos. Mas vamos ser honestos. Escolher a si mesmo não é bonito como parece nas redes sociais. Não é uma decisão simples, é uma ruptura. Significa encarar seus próprios medos de frente. Significa parar de sorrir quando algo dói. Significa, talvez pela primeira vez, dizer não. Mesmo que a outra pessoa se decepcione, mesmo que te julguem, mesmo que você sinta culpa. Mas é nesse exato ponto, nesse abismo entre o que esperam de você e quem você é de verdade, que a verdadeira transformação começa. Escolher a si mesmo é como voltar para casa depois de anos vagando. É doloroso no início, porque exige desapego, exige deixar para trás a versão de você que agradava a todos, menos você. Mas também é libertador. É como respirar fundo depois de anos sufocando. Hoje, quero te convidar para essa jornada. Será fácil. Não haverá atalhos. Você terá que enfrentar partes de si mesmo que talvez tenha evitado por muito tempo. Mas uma coisa é certa: nada será como antes. E se você tiver coragem de continuar, lá no final desse caminho, você vai encontrar algo que o mundo jamais poderia te dar: paz interior. Então respire e se prepare, porque agora a verdadeira jornada está prestes a começar. Antes de mergulharmos fundo nessa jornada de autodescoberta, permita-me te fazer um convite importante e sincero. Se o que você ouviu até aqui tocou algo dentro de você, se despertou aquela inquietação que talvez estivesse adormecida, então é essencial que você continue por esse caminho ao nosso lado. Inscreva-se agora no canal Mente Inabalável. Aqui, cada vídeo não é apenas um conteúdo, é um espelho, um farol e às vezes até um empurrão necessário. Nosso objetivo não é entreter, é despertar, é provocar reflexões que incomodam, mas libertam. É fazer você se questionar, se reinventar e, principalmente, se lembrar de quem você realmente é. E se você deseja ir ainda mais fundo, se quer fazer parte de um círculo mais próximo, onde ideias mais densas e conteúdos mais exclusivos circulam, então junte-se também ao nosso canal do Telegram.
Ali, o silêncio barulhento da mente encontra abrigo em palavras que curam, despertam e transformam. Você não está sozinho nessa jornada. Existe uma comunidade crescendo de pessoas como você, cansadas das aparências, famintas por profundidade e prontas para viver uma vida com mais propósito, presença e verdade. Aqui, falamos de evolução pessoal, crescimento espiritual, psicologia da alma e do inconsciente, comportamento humano e tudo aquilo que realmente importa, mas que a sociedade prefere esconder. O conteúdo que você encontrará aqui vai te desafiar, vai te convidar a olhar para dentro e muitas vezes vai virar seu mundo de cabeça para baixo. Mas acredite, é aí que a mágica acontece, porque só quando algo dentro de nós se desorganiza é que abrimos espaço para algo novo nascer. Então, se você sente que chegou o momento de mudar, não superficialmente, mas de forma profunda e definitiva, não se esqueça. Clique em inscrever-se no canal e entre no Telegram. Prepare-se para conteúdos que não dizem apenas o que você quer ouvir, mas o que precisa, porque quem busca crescimento de verdade não foge da dor. Enfrenta, transforma, evolui. Agora sim, vamos começar. O primeiro passo dessa jornada não é dar um passo fora, é dar um passo para dentro. E o que você está prestes a descobrir pode mudar para sempre a forma como você enxerga a sua própria existência. Existe um momento na vida em que tudo muda, mas ele não vem com fogos de artifício, não tem aplausos. E quase sempre chega em silêncio, como um sussurro vindo de dentro da alma. É como se de repente algo parasse, uma pausa estranha, um vazio que te obriga a olhar no espelho e encarar um rosto que já não reconhece mais. Você percebe, ali, refletido nos próprios olhos, um cansaço que não é físico, é emocional, é existencial. E então a ficha cai. Por quanto tempo você tem vivido a vida dos outros? Quantas vezes você disse sim quando o seu coração gritava não? Quantas vezes você engoliu seu próprio desejo apenas para não decepcionar alguém? Quantas vezes você se moldou, se ajustou, se editou, tudo para caber em expectativas que nunca foram suas? Você buscou aprovação como quem busca ar. Você se esforçou para ser aceito, admirado, validado, mas no caminho esqueceu de si mesmo. E o mais cruel é que ninguém te obrigou. Foi você quem pouco a pouco se silenciou, quem sufocou os próprios sonhos, quem vestiu uma armadura para agradar, quem se afastou da própria essência só para fazer parte. Até que um dia, algo dentro de você rompe, é sutil, mas irreversível, uma rachadura invisível no seu mundo interno. Não é depressão, não é tristeza, é algo mais profundo, é a alma chamando de volta. É o seu eu verdadeiro si, e pela primeira vez em muito tempo, você escuta a pergunta que muda tudo. E se só por uma vez eu escolhesse a mim mesmo? É uma pergunta simples, mas poderosa o suficiente para virar o mundo de cabeça para baixo. Porque essa pergunta é o início da transformação. Carl Jung, mestre da psicologia profunda, disse com sabedoria: a realização do homem vem através da descoberta de si mesmo. Mas o que ele não disse, e que você agora começa a sentir na pele, é que esse caminho até si mesmo é uma das jornadas mais difíceis que alguém pode trilhar, porque escolher a si mesmo não é um gesto egoísta, é um ato de coragem, é uma revolução silenciosa. Você não está apenas tomando uma decisão pessoal, você está rompendo com padrões, com expectativas, com programações que vêm sendo alimentadas desde a infância. E quando essa mudança começa, a primeira coisa que você nota é o estranhamento. Você começa a se sentir deslocado em lugares que antes pareciam confortáveis. Conexões,
Antigas começam a parecer superficiais. Conversas que antes pareciam normais, agora soam vazias. Você sente que mudou, mesmo que nada ao redor tenha mudado. E isso é confuso. É como estar entre mundos. O antigo ainda existe, mas já não te representa. O novo ainda não chegou, mas já pulsa dentro de você. Esse é o limbo da metamorfose. E é exatamente onde o verdadeiro você começa a nascer. Mas não se engane, esse nascimento vem com dor, porque toda transformação profunda exige que partes antigas morram. E você vai ter que deixar ir. Máscaras, personagens, histórias, talvez até pessoas. Mas nesse luto, a vida, a verdade, a luz. Porque quando você ousa escolher a si mesmo, o universo não demora a responder. Portas começam a se fechar, mas não é punição, é proteção, é alinhamento. E então, novas portas se abrem, mas só para quem tem coragem de atravessá-las. Algo extraordinário acontece quando você finalmente escolhe a si mesmo. Não é apenas uma mudança interna. O mundo ao seu redor muda também, mas não da forma que você imagina. Não espere palmas nem abraços calorosos. A escolha de ser quem você realmente é, autêntico, inteiro, sem máscaras, causa um efeito colateral inevitável. Incomoda. De repente, as pessoas que estavam acostumadas com a sua versão editada começam a reagir. Algumas olham com estranhamento, como se não te reconhecessem mais. Outras se sentem ameaçadas e nem sabem explicar por quê. Você começa a ouvir coisas como: você mudou, está diferente, está egoísta, mas preste atenção, você não mudou, você apenas voltou a ser quem sempre foi. Só que sem pedir permissão. O que incomoda os outros não é a sua transformação. É o espelho que ela representa. É o fato de que, ao se levantar por si mesmo, você, sem querer, convida os outros a olharem para aquilo que evitam dentro deles. E nem todos estão prontos para isso. O seu não começa a quebrar acordos invisíveis que existiam em suas relações. Aquelas dinâmicas silenciosas em que você sempre se sacrificava, onde você era o conciliador, o compreensivo, o que sempre dizia tudo bem, mesmo quando estava tudo errado. Quando você começa a estabelecer limites, as estruturas se abalam, não porque você esteja fazendo algo errado, mas porque a sua verdade obriga os outros a confrontarem as mentiras que aceitaram viver. Carl Jung compreendia isso como poucos. Ele dizia, com sabedoria silenciosa, que nem todos estão prontos para seguir o caminho da autenticidade, porque esse caminho cobra e preço, custa relações, custa conforto, custa a ilusão de aceitação fácil, mas o que você ganha em troca não tem preço. Você começa a atrair pessoas diferentes, pessoas que não se aproximam pelo papel que você interpretava, mas pela essência que você carrega. São aquelas que não te querem pequeno, calado, conveniente, mas inteiro, íntegro, real. Essas pessoas talvez sejam poucas, mas são verdadeiras. E com elas, você não precisa mais se esconder. A verdade é que muitos estavam acostumados com a sua versão dócil, aquela que dizia sim, mesmo sangrando por dentro, aquela que carregava o peso dos outros nas costas, enquanto escondia as próprias dores no silêncio da alma. Mas agora, algo mudou. Você decidiu sair desse papel. E isso, para alguns, é inaceitável, porque quando você muda sem perceber, obriga os outros a mudarem também. E nem todos estão prontos para abrir mão do conforto de suas zonas de controle. Você começa a perceber que o problema nunca foi você. Era o sistema ao seu redor que se alimentava da sua submissão, do seu medo de desagradar, da sua necessidade de aprovação, mas agora você está livre, e liberdade assusta quem nunca ousou vivê-la. O mundo te responderá com estranhamento, sim, mas pouco a pouco você começará a encontrar os seus.
Aqueles que enxergam sua alma, que reconhecem sua luz, mesmo quando ela ainda está em processo de se acender completamente. Esses permanecerão. E o resto? Bem, o resto vai apenas confirmar que você fez a escolha certa. Porque viver uma mentira para agradar é morrer lentamente, mas viver sua verdade, mesmo que em silêncio, é começar finalmente a viver. Durante anos você buscou no mundo externo aquilo que, no fundo, sempre quis encontrar dentro de si: validação, amor, aceitação, respeito. Você acreditou, como muitos de nós, que se esforçasse o suficiente, se fosse bom o bastante, se fizesse tudo certo, então os outros te veriam. Então você seria amado, então você finalmente se sentiria em paz. E foi assim que, pouco a pouco, você foi se moldando, tentando se encaixar, tentando caber nos moldes alheios, sufocando quem você realmente era. Mas a realidade sempre foi outra. A sua verdadeira força nunca esteve lá fora. Sempre esteve dentro de você. Você só precisava parar de procurar nas mãos dos outros aquilo que sempre existiu no seu próprio coração. E então, um dia, algo muda. Você escolhe a si mesmo, não por raiva, não por orgulho, mas por exaustão de viver uma vida que não te pertence. E nesse momento algo mágico acontece. Você percebe que não precisa mais provar nada a ninguém. Percebe que o medo de decepcionar se dissolve, que o peso do julgamento perde a força, que a constante sensação de não ser o suficiente deixa de te definir. Você descobre quase com espanto que pode ser quem é, e isso basta, que não precisa mais perseguir aplausos, que pode dizer não sem culpa, que pode se afastar de lugares, pessoas e padrões que não refletem sua verdade, sem se sentir mal por isso. É como se uma prisão invisível se abrisse e você caminhasse para fora dela, de cabeça erguida. Esse é o poder da liberdade interior. É quando você começa, enfim, a se mover no mundo não mais como um servo do que esperam de você, mas como um mestre do próprio destino. Carl Jung chamava isso de individuação, um dos conceitos mais profundos da psicologia analítica. Individuar-se é o processo de tornar-se quem você realmente é, não quem a sociedade quer, não quem sua família, não quem seus amigos esperam, mas quem sua alma pede para você ser. É um caminho solitário, sim, mas também é o único que conduz à verdadeira liberdade. E a maior consequência desse processo, libertação. Você começa a se sentir mais leve, mais inteiro, mais forte, mais verdadeiro. As dores ainda existem, os desafios continuam, mas agora você caminha com propósito. Você olha para frente e sabe, está indo na direção certa. Cada escolha que você faz deixa de ser uma tentativa desesperada de agradar e passa a ser um passo firme rumo a si mesmo. E o passado, aquele passado que antes te assombrava, aquelas lembranças de rejeição, de abandono, de não aceitação, ele já não tem mais o mesmo poder sobre você, porque agora você vê com clareza. Muitas das suas decisões não foram realmente suas. Foram condicionamentos, foram medos, foram tentativas de sobreviver num mundo que dizia o tempo todo que você precisava ser outra coisa para merecer amor. Mas tudo isso está ficando para trás. Você está se libertando do personagem, do medo, da necessidade de ser aprovado. Você está finalmente retornando a si. E não há poder maior do que esse. Quando você finalmente escolhe a si mesmo, de forma autêntica, sem culpa, sem disfarces, algo profundo acontece. O passado perde o controle sobre a sua vida. Você deixa de se justificar. Não sente mais a necessidade de explicar quem é para quem não se esforça para compreender. Você não se curva mais diante daqueles que zombam da sua jornada, ou que tentam fazer você duvidar do próprio caminho.
E talvez pela primeira vez, você para de tentar preencher o vazio com a aprovação dos outros, porque finalmente entende uma verdade que transforma. Você já é suficiente. Você sempre foi. Só estava distraído tentando provar isso para um mundo que também estava perdido. Carl Jung, com sua sensibilidade profunda sobre a alma humana, dizia: a jornada rumo a si mesmo exige coragem. E essa coragem não nasce do orgulho. Ela nasce do esgotamento, de cansar de viver para agradar, de esvaziar-se tentando ser o que esperam, ao invés de se permitir ser quem se é. Essa coragem cresce quando você deixa de procurar respostas fora e começa a encontrá-las dentro, porque no fundo você já sabia, você sempre soube. É como se a cada passo verdadeiro em direção a si mesmo, você fosse retirando véus, e por trás de cada véu estivesse lá, você, inteiro, desperto, livre. E então algo curioso acontece. O universo começa a responder. Você toma uma decisão autêntica, e de repente tudo parece se alinhar. Pessoas novas começam a cruzar seu caminho. Oportunidades surgem onde antes só existia resistência. Portas que pareciam trancadas há anos simplesmente se abrem, como se estivessem esperando por esse momento. Não é coincidência, é sincronicidade. Jung chamou esse fenômeno de sincronicidade, quando acontecimentos externos refletem movimentos internos. Quando o universo responde com precisão quase mágica às mudanças que ocorrem na sua alma. Mas não é mágica no sentido ilusório, é apenas a consequência natural de estar alinhado com sua essência. A sincronicidade acontece quando você deixa de nadar contra a corrente do seu verdadeiro ser e começa a fluir com ela. Situações erradas desaparecem, pessoas que não te acrescentam se afastam, muitas vezes sem conflito, sem drama, apenas somem. E no lugar delas surgem conexões mais verdadeiras, mais profundas, mais coerentes com quem você está se tornando. É como se o universo dissesse: agora sim, agora você está pronto, mas aqui vai um alerta necessário. Sincronicidade não significa facilidade. Não quer dizer que tudo será leve, rápido ou confortável. Não quer dizer que não existirão obstáculos ou que a vida vai virar um conto de fadas. Porque viver com autenticidade exige coragem constante, exige decisões difíceis, exige que você continue firme, mesmo quando as velhas estruturas tentarem puxar você de volta. O alinhamento não elimina os desafios. Ele apenas garante que cada desafio será um mestre, que cada dor trará um ensinamento, e que cada etapa será parte de um processo maior de expansão. A vida não fica perfeita, mas fica real. E isso vale mais do que qualquer perfeição artificial vendida por aí. Então, se você começou a notar coincidências demais, sinais que se repetem, encontros inesperados, oportunidades surgindo com sincronia, talvez não sejam apenas acasos. Talvez seja o universo te dizendo: continue, você está no caminho. Ao contrário do que muitos imaginam, escolher a si mesmo não traz apenas paz imediata. Pelo contrário, pode desencadear uma tempestade interna, uma verdadeira colisão entre o que você foi e o que está se tornando. É como se o velho e o novo travassem uma batalha silenciosa dentro de você. E às vezes essa guerra dói. Você começa a se deparar com dúvidas inesperadas, com medos que julgava ter superado, com pessoas que do nada ressurgem, não por coincidência, mas como testes vivos da sua nova decisão. São convites disfarçados para que você volte ao antigo roteiro, para que recoloque as velhas máscaras, para que retorne ao personagem que agradava a todos, menos a si mesmo. E é nesses momentos, justamente nesses momentos,
que você precisa confiar no que sente, não no que dizem, não no que esperam, mas no que vibra dentro de você quando está em silêncio, porque haverá sinais. O universo fala com clareza para quem aprendeu a ouvir com a alma. Você começará a notar que algumas coisas simplesmente fluem. Pessoas chegam com palavras que você precisava ouvir. Oportunidades surgem como se tivessem sido moldadas sob medida. Caminhos se abrem com naturalidade, sem esforço, sem empurrões. E então, uma certeza silenciosa brota dentro de você. Isso não é acaso, é sincronicidade, é o universo dizendo: continue. Porque quando você está em alinhamento com a sua verdade, não é que tudo fique fácil, mas o que é certo começa a encontrar você. E o que não é, começa a desaparecer. Sem drama, sem explicação, simplesmente vai. Mas prepare-se, porque esse caminho, ainda que verdadeiro, pode parecer solitário no início. E essa é uma das partes mais assustadoras da jornada do autoconhecimento. Você aprenderá, aos poucos, a ficar sozinho. E, surpreendentemente, começará a amar cada instante disso. Porque o silêncio que antes parecia vazio, agora virá abrigo. Porque a solidão que antes doía, agora se transforma em liberdade. Porque, finalmente, você para de buscar nos outros aquilo que só podia ser encontrado dentro de você. Carl Jung disse: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E nesse despertar, você descobrirá que estar só não é o mesmo que estar perdido. Estar só agora é estar completo. As relações mudarão. Os encontros terão mais significado. Você deixará de implorar por companhia e passará a escolher presença com sabedoria. Porque a pior solidão nunca foi estar sozinho. Foi estar cercado de gente e ainda assim se sentir vazio. Foi viver desconectado de si, mesmo com o mundo ao redor. Agora, não mais. Você está se reconectando, está voltando para casa, e nesse processo descobrirá que há um tipo de paz que só nasce quando ninguém está olhando, exceto você mesmo. A solidão. Essa palavra que muitas vezes provoca medo, insegurança e até rejeição, na verdade não é uma inimiga. Muito pelo contrário, ela é uma oportunidade poderosa. Uma chance rara de você se redescobrir em sua essência mais pura. Um convite para curar as feridas que a vida, o tempo e as escolhas dos outros insistiram em deixar abertas dentro de você. E também para construir, com mãos firmes e coração desperto, a vida que você realmente deseja, aquela que faz seu espírito vibrar. E é nesse caminho, nessa travessia pela solitude, que algo verdadeiramente incrível acontece. Você começa a se amar. Não um amor vazio, dependente de circunstâncias ou da aprovação alheia, mas um amor genuíno por sua própria companhia. Você percebe que já não precisa se submeter à presença de pessoas tóxicas, nem se contentar com menos do que merece, porque entendeu algo essencial, transformador, inabalável. Você é fundamentalmente suficiente, sempre foi e sempre será. No começo, claro, a solidão pode parecer um fardo pesado demais para carregar. Um vazio que, em vez de acolher, sufoca. Você pode sentir aquela tentação quase irresistível de fugir dela, de preencher aquele silêncio com os velhos hábitos que já não fazem sentido, ou com pessoas que não vibram mais na sua frequência. Aquela busca desesperada por distração, por companhia, por algo que anestesie a sensação de estar só. Mas, se você conseguir resistir a essa tentação, se puder abraçar de verdade aquele momento, sem medo, sem pressa, com coragem, você vai perceber que a solidão não é uma ausência. Ela é um espaço novo, um terreno fértil e aberto, pronto para ser cultivado. É ali, nesse lugar onde nada parece estar, que o real começa. A verdadeira transformação.
Porque na solidão Encontrar você vai cantos de si mesmo que estavam escondidos, lados que você nunca teve coragem ou oportunidade de explorar, paixões esquecidas, sonhos adormecidos, desejos que você abandonou no fundo da alma para agradar, para sobreviver, para se adaptar. E então, quando o medo da solidão finalmente se dissolve, algo muda profundamente dentro de você. Você para de buscar alguém ou algo para te completar. Você entende de uma vez por todas que já está completo. Carl Jung, que dedicou sua vida a entender as profundezas da alma humana, nos deixou uma frase poderosa para este momento. Quem olha para dentro, desperta. É exatamente isso. A solidão, longe de ser um castigo, é um portal para o despertar. Um chamado para que você se torne seu próprio melhor amigo, seu próprio amante, seu próprio lar. E quando você finalmente abraça essa completude, quando você se torna inteiro e suficiente para si mesmo, o mundo, surpreendentemente, começa a se transformar também. Não porque as circunstâncias mudaram por fora, mas porque pela primeira vez você olha para elas de um lugar de plenitude, de força e de autenticidade. Você se liberta do ciclo interminável da busca externa. Existe uma frase profunda que carrega uma verdade imensa. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Essa é uma mensagem especial. Talvez a mais poderosa que você possa carregar no coração hoje. Porque a vida que você deseja não vai chegar de fora. Ela não nasce da opinião dos outros, nem se constrói a partir do medo de decepcionar alguém. A vida que transforma, a vida que pulsa, que emociona, que faz o peito arder de verdade. Essa vida é fruto de uma única decisão, a mais importante que você pode tomar. Escolher a si mesmo. Se essas palavras reverberam aí dentro, se elas mexem com algo que estava adormecido, saiba que isso é só o começo. A estrada que está à sua frente pode ser longa, pode ser cheia de curvas inesperadas, mas é sua, e ninguém pode percorrê-la por você. Agora, eu te pergunto, você está pronto para fazer essa escolha? Pronto para assumir as rédeas da sua própria vida, para se comprometer com a verdade mais profunda que habita em você? Se essa mensagem tocou seu coração, se acendeu uma faísca que você não quer deixar apagar, faça algo poderoso. Compartilhe. Compartilhe com alguém que você sabe que também precisa ouvir essas palavras, porque o mundo, hoje mais do que nunca, precisa de mais pessoas corajosas, pessoas que tenham a coragem, a audácia de ser elas mesmas. Pessoas que escolhem a si mesmas. Escolher a si mesmo é uma revolução interior. É parar de viver para agradar aos outros, de buscar aprovação incessante. É começar a viver em coerência com quem você realmente é, com tudo o que pulsa na sua essência, com todas as suas imperfeições e brilhos. Mas não se engane. Essa jornada não é um mar de rosas. Às vezes será difícil, às vezes será solitária. Porque no caminho para a autenticidade, você vai se desvencilhar de muitas coisas que antes pareciam essenciais. Você vai sentir o medo da mudança. Esse medo é natural, humano. Sempre haverá uma parte dentro de você que tenta segurar o passado com unhas e dentes, que prefere o conforto da rotina, por mais insatisfatória que seja, ao risco da transformação. Mas é justamente aí que está o ponto de virada. Você pode continuar vivendo pela expectativa dos outros, pelas certezas pequenas e passageiras. Ou pode dar um passo que pode assustar, que pode ser incerto, mas que te levará a uma vida autêntica, significativa e plena. Lembre-se, a decisão está em suas mãos, e o primeiro passo dessa jornada começa agora. Mas antes de dar o próximo passo, quero que você saiba de uma coisa muito importante.
Permanecer acorrentado a uma vida que não parece sua é muito mais doloroso do que enfrentar o desconhecido. O conforto falso que você sente hoje, mesmo que pareça seguro, é, na verdade, uma prisão invisível. E essa prisão pesa. Ela tolhe seus sonhos, seus desejos, sua essência. Ela drena sua energia e rouba a sua alegria. Carl Jung, com toda a sua sabedoria profunda, nos ensinou que toda grande transformação só acontece quando temos coragem. Coragem para olhar para dentro. Coragem para escutar a voz interior que muitas vezes abafamos com barulho externo. Coragem para abraçar as nossas sombras, aqueles pedaços de nós que preferimos esconder e, ao invés de fugir delas, transformar essas sombras em força. Não existe um momento perfeito para começar essa jornada. O momento perfeito é agora, não amanhã. Não quando tudo estiver em ordem, não quando as condições externas parecerem favoráveis. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa saber exatamente onde essa escolha vai te levar. O que importa é dar o primeiro passo, um passo em sua direção, um passo em direção à liberdade de ser quem você é. Se você se sente preso hoje, saiba que isso é o começo. Porque toda grande mudança começa exatamente assim, com a decisão corajosa de parar de se acomodar, de deixar para trás o que não serve mais e começar a viver de verdade para aquilo que realmente importa, para você. E se essas palavras ressoaram dentro do seu coração, se trouxeram algum valor, eu te convido a deixar um comentário aqui embaixo. Conte para mim. O que significa para você escolher a si mesmo? Sua história é única. Cada experiência tem o poder de inspirar outra pessoa que está perdida, confusa, buscando o próprio caminho. Lembre-se, a vida começa quando tudo está perfeito. A vida começa no momento em que você decide, de fato, ser você. Espero de coração que este vídeo tenha sido útil e inspirador para você. Antes de tudo, quero agradecer profundamente por você ter nos acompanhado até aqui, nesta jornada tão intensa e transformadora. Cada palavra, cada reflexão, cada momento de silêncio que você dedicou para ouvir e mergulhar nessa conversa sobre psicologia, autoconhecimento e a coragem de escolher a si mesmo são preciosos para nós. Aqui no canal Mentalidade Inabalável, nossa missão é exatamente essa: ajudar você a despertar uma força interior que ninguém pode tirar, uma força que não se abala diante das dificuldades, que não se dobra às expectativas externas, mas que resiste e cresce, a partir da verdade que habita em cada um de nós. A jornada para encontrar a si mesmo não é fácil. É feita de altos e baixos, de encontros e desencontros, de medos e conquistas. Mas é a única jornada que vale a pena. Porque não existe transformação verdadeira que não comece dentro do coração e da mente. Você agora sabe que escolher a si mesmo é um ato revolucionário, que significa coragem para dizer não ao que não te serve mais, que significa aprender a ficar em silêncio com a própria companhia e amar esse momento, que significa confiar no universo, mesmo quando os caminhos parecem nebulosos, que significa entender que a vida que você busca não vai chegar de fora, mas nasce do que você cultiva dentro. E é exatamente por isso que queremos continuar juntos, construindo essa mentalidade inabalável. Aqui você encontrará espaço para crescer, para se desafiar e para despertar a sua melhor versão. Então, antes de ir, quero te convidar a fazer parte desta comunidade. Inscreva-se no Mentalidade Inabalável para não perder nenhum vídeo que vai ajudar você a fortalecer a mente, expandir a consciência e transformar a sua vida. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essas palavras, porque o poder da mudança se multiplica quando somos luz para os outros. E, acima de tudo, lembre-se,
A maior revolução começa quando você escolhe ser fiel a si mesmo. Quando você decide com coragem que nada é mais importante do que a sua verdade. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, cuide de sua mente, cultive sua essência e mantenha-se firme, porque você é inabalável.